Então, nós temos a palestra hoje com a nossa advogada Renata Viana. É sócia da Viana Advogados Associados desde 2004, experiência profissional nas áreas de direito societário, contencioso civil, tribunais superiores, gestão de escritórios de advocacia, consultorias jurídicas, educação e projetos. Também é palestrante universitária, palestrante e professora universitária e de cursos preparatórios para o exame de ordem. É superintendente atualmente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, assessora especial da Presidência dos Correios, de janeiro a julho de 2019, e secretária-geral do Instituto dos Advogados do Distrito Federal. É doutoranda em Direito e Justiça e Cidadania no século XXI pela Universidade de Coimbra, especialista em processo civil pelo ICAT, da UDF. Coordenadora adjunta e coordenadora de monografia do curso de Direito da UPS, das Faculdades Integradas, onde foi chefe do Departamento de Direito nos anos de 2018. OAB do Distrito Federal foi conselheira por 2 mandatos, mandato de 2013 a 2015, 16 a 18. Secretária-geral da Associação Brasileira de Advogados, 2017 a 2018, é rotariana voluntária, mas daqui a pouco não é mais voluntária, daqui a pouco é efetiva, e foi presidente do Rotary Clube de Brasília, 5 de dezembro, em 2017 e 2018, quando eu tive a oportunidade e a honra de ser o seu primeiro tesoureiro. Nossa convidada vai falar hoje sobre a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal no fomento de políticas públicas para combate ao Covid-19. Com a palavra, Renata. Obrigada, Mota. Esse currículo tem que urgentemente diminuir ele, né? Porque ele fica cansativo. Esse bando de atribuição. Gente, bom dia, boa tarde. Acho que conheço todos, não sei, o Newton José Amaral, eu não sei se eu conheço pessoalmente, mas prazer em conhecê-lo. O Chico me deu essa missão hoje, né, que é falar um pouquinho da FAP, enfim, e das competências da FAP, dentre elas aí o incentivo e fomento à pesquisa nesse ano de pandemia, aderindo aí às políticas públicas do Distrito Federal e, de alguma maneira, tentando atender a demanda, né, de soluções em pesquisa básica para a solução do Covid-19. A FAP-DF, eu não sei se todos conhecem a FAP, acho que a Mercedes deve conhecer bem, né, Mercedes? Sim, a FAP é a Fundação de Apoio à Pesquisa, nós temos a FAPES em 25 estados, né, o Distrito Federal é um deles. E ela é uma fundação para apoiar mesmo pesquisa. Dentre as atribuições da FAP-DF, a gente tem aí uma necessidade especial, que é atendimento às necessidades do governo do Distrito Federal, e no ano da pandemia, o governador, ele convocou a FAP, né, para auxiliar e para atender especificamente com 45 milhões de reais, as pesquisas determinadas por setores específicos do governo do Distrito Federal. Dentre eles, a Secretaria de Economia, a Casa Civil, a Secretaria de Saúde, a própria Secretaria de Educação, a gente tem projetos aqui, mas principalmente a Secretaria de Saúde. Dentro desse convênio, nós fizemos um convênio com a Finatec, que é uma fundação ligada à UNB, que é quem faz a execução desse convênio. Então, são publicados editais, os pesquisadores aderem a esses editais com propostas de suas pesquisas, aí aqui nesse sentido, no sentido amplo, voltados para os nossos editais.
mas especificamente para a Covid, voltados aí, de alguma maneira, ao atendimento da saúde pública. A gente tem análise de esgoto, saúde pública, atendimento de vacinas, que foi um dos primeiros requerimentos que foram elaborados lá atrás pelo governo do Distrito Federal. Enfim, uma série de demandas de pesquisas que tem uma tendência a demorar até 24 meses, né? Então, teoricamente, a gente vai, o convênio, ou seja, o edital, a finalização, a entrega dos produtos dessas pesquisas para a sociedade do Distrito Federal deve ser esse ano de 2021. Uma das belezas, na verdade, da FAP e dessas pesquisas é que a gente não só executa política pública, mas a gente pode ajudar a elaborar políticas públicas, né, e executar dentro do nosso, digamos, dentro do nosso objeto, né, que é fomento de pesquisa em ciência, tecnologia e inovação. O Covid, ele trouxe grandes desafios para a sociedade, eu acho que do mundo inteiro, e a área de saúde, por incrível que pareça, é uma área carente de inovação. Ela é muito tecnológica, né, existem grandes, hoje a gente faz cirurgia por robô, enfim, temos grandes máquinas de exames e tudo, mas não existe ainda catalogado, pelo menos naquilo que a gente vem acompanhando pela FAP, grandes inovações no setor. E a FAP, e aí fomentando a UNB, que é a nossa universidade, né, pública, né, que é uma das grandes produtoras de pesquisa no Distrito Federal, é a UNB, muito embora, né, as faculdades privadas não estejam alijadas da nossa missão, da FAP, mas infelizmente a gente não tem a mesma submissão ou a mesma aderência das faculdades, né, aqui na FAP, que é uma pena, né, Chico? A gente tem visto isso aqui, Chico e Gilmar, e, enfim, e a UNB tem aí prestado grande serviço à sociedade com seus pesquisadores, através aí desse comprometimento, né, com a pesquisa científica e pesquisa técnica e pesquisa básica para a sociedade do Distrito Federal. Atendimento de políticas públicas, eu sempre faço uma crítica, porque é o que eu penso, e eu acho que além de estarmos entre amigos, é de fato um sentimento, que a política pública, ela, quando pensada, ela é perfeita, né? Mas na hora da sua execução, ela às vezes carece um pouco de efetividade. Então, a FAP, ela consegue, né, dentro das suas finalidades, ela consegue atingir, porque ela faz parte de uma execução nós somos um tijolinho, digamos assim, da execução da política pública, nesse caso, por exemplo, de saúde pública, né, voltadas aí ao Covid-19 especificamente, né, com 45 milhões de reais do orçamento do Distrito Federal voltados única e exclusivamente para pesquisa nessa área, e a gente consegue fazer a entrega por meio dos nossos editais e por meio da execução das pesquisas. Não é fácil, porque pesquisa, né, pode dar errado, né, aliás, a pesquisa, ela tende a dar errado várias vezes até que dê certo, mas a beleza que eu vejo nesse universo da FAP, que eu particularmente estou conhecendo agora, né, de agosto para cá, é isso, é a possibilidade de efetivamente estarmos colaborando com as políticas públicas voltadas para a nossa finalidade, que é fomento em pesquisa, em ciência, tecnologia e inovação. A gente tem grandes projetos para esse ano, o nosso orçamento, o orçamento da FAP, que no ano passado era de quase 2% do produto interno bruto do Distrito Federal, hoje ele caiu para 0,5% em razão de uma condução equivocada por parte do Poder Legislativo para a iniciativa
dessa lei, mas, enfim, foi resolvido pelo Supremo Tribunal Federal, e hoje a gente tem 0,5% do produto interno bruto, né? Esse 0,5% significa hoje 100 milhões de reais. Então, dentro desses 100 milhões de reais, a gente tem parte desse dinheiro já dedicada à pesquisa, às universidades, enfim, a mobilidade dos pesquisadores, a realização de eventos técnicos científicos, enfim, toda a parte de estrutura, né, de pesquisa que a gente entrega, e a outra parte que a gente está dedicando aí principalmente para instauração de uma vocação da FAPDF na área de tecnologia e inovação. A ideia também é criar políticas públicas para editais que atendam políticas públicas como na área de saúde, na área de segurança, enfim, nas diversas áreas de dor, né, dos governos, né, e não é diferente para o Distrito Federal. Então é isso, assim, eu acho que uma apresentação, não sei se eu já concluí meu tempo, hoje eu esqueci de marcar, Chico, como é que está meu tempo aí? Os assuntos são infinitos, a gente passa aqui mais de 8 horas, 10 horas por dia, executando os trabalhos que nós temos aqui, enfim, e deixar meu convite à UPES, né, já que a gente, de certa forma, tem uma ligação com essa instituição, para conhecer a FAP, para participar, para incentivar a pesquisa dentro da instituição. Enfim, aqui a gente tem um olhar muito grande, né, estamos aqui na Granja do Torto, então pensamos muito ali em projetos para o Campus 2, na área de agronegócio, enfim, nas áreas que a UPES também pode nos ajudar, ali, agronomia, enfim. Então é isso. Fico aberta a perguntas aí, que eu acho que podem ser muitas. Muito obrigado, Renata. E eu sei do seu compromisso de 13h30, de forma que nós temos 20 minutos aí, aproximadamente, para perguntas, e as palavras estão abertas aí, quem desejar fazer alguma pergunta para ela, seja bem-vindo, governadora Thaíde. Quem é que se candidata? Eu tenho uma pergunta. Você é rotariana de coração, você foi presidente do nosso clube, e você sabe que nós tivemos um projeto que não foi avante, ainda que tivéssemos o apoio da UPES, que era de fazer um plantio de árvores, assim, como projeto do nosso clube, né? Um plantio significativo. Não precisamos falar em número, mas basta que ele exista e que ele possa ser sustentável e sequencial, a cada ano se refazer. Já que você fez essa pergunta e colocou como proposta, de que forma a FAP poderia eventualmente vir a ajudar um clube Rotary para esse tipo ou outro tipo de projeto? Então, Mota, a gente vem pensando, eu sempre tento ligar, né, alguma coisa, mas o que eu vi muita aderência, até por conta que a FAP ela tem que atender a sociedade, meio ambiente, enfim, melhoria, né, da qualidade qualidade de vida das pessoas, dos cidadãos do Distrito Federal, enfim. Lembra aquele projeto com o maestro? A Thaíde vai lembrar. Projeto musical, né? A gente não tinha dado um nome ainda para aquele projeto, mas a gente tinha um grande problema naquele projeto, que era a sustentabilidade dele, e que por isso ele empacou. Nós já tínhamos orçamento dos equipamentos e tal, mas a gente não tinha como pagar os professores, né? Que dedicariam ali parte do seu dia para atender aquelas crianças, enfim, em aulas e etc., de música, para a gente criar aquela orquestra
né, desenvolvimento musical na sociedade carente ou não, enfim, que seria aqui na L2. Enfim, a FAP, ela, se, por exemplo, né, se resolveria essa questão, e eu vejo como tranquila da gente, de repente, sentar para colocar, para redesenvolver aquele projeto, se os professores da UNB, que são os professores de música da orquestra, eles propuserem, por exemplo, um projeto para o desenvolvimento disso, e eles desenvolverem uma pesquisa, né, com relação a isso, né, com relação a essas aulas, ou seja, o que melhorou naquela comunidade tal, naquela sociedade tal, e a gente fizer um projeto aplicado nesse sentido, a gente vai conseguir reparar esse problema da sustentabilidade do projeto. Então, o Rotary poderia, por exemplo, contribuir com a compra dos equipamentos, o que a FAP também pode fazer, porque faz parte do projeto de pesquisa que esses professores vão propor para a FAP, né? Então, nós podemos comprar equipamentos e a gente vai poder remunerar os professores pelo prazo desse projeto, remunerar com custeio, né, enfim, esses professores. Então, sempre quando a gente pensar em projetos, e eu acho que o Rotary precisa disso também, até porque existe uma missão aí de melhorar, de atender a sociedade de alguma maneira, né, a gente precisa pensar em sempre um projeto de pesquisa para que a FAP consiga fazer a aderência. Então, para além daqueles critérios que o Rotary, que o Rotary Internacional ele exige, que a Fundação Rotária exige para a gente construir um projeto até internacional, a gente precisa ter a pesquisa vinculada a esses projetos. Então, é basicamente isso. Se alguém tiver ligado a uma ICT ou uma instituição de ensino, a gente consegue, esses professores doutores, né, eles vão propor um projeto e esse projeto, ele pode ser desenvolvido pela FAP. Não sei se te respondi, Mota. Sim, claro. Eu citei o exemplo do Plantio de Alva, como poderia ser qualquer outro projeto, inclusive na área de saúde, né? Na área de saúde. A palavra continua aberta. Mota, você me dá uma palavra, por favor? Até duas, governador. Oi, Ataíde. Você me dá palavra. Você tá bom, Renatinha? Graças a Deus. Que bom você. Ver gente assim, com essa beleza, é uma coisa bom demais da conta. Você tá doido, rapaz? Então vou deixar todo mundo nesse clube enciumado hoje, porque, nossa, mãe do céu, hein? Renata, eu só estou intervindo, não é nem para fazer a pergunta, é só para aquela colocação que você fez, para eu poder dar uma satisfação, não só a você, mas a todos os companheiros do clube. Esse projeto, eu sistematicamente sou cobrado, tá certo, hein? Do Cláudio Cohen, e aí, Ataíde, pô, cadê aquele povo do seu clube, que não sei o quê, só tem gogó, toda hora ele fala disso, hein? Ele mesmo mandou um zap... ele me mandou um zap esses dias sobre a orquestra está funcionando, por incrível que pareça, lá no Cine Brasília, ela está fazendo concertos, tá certo, hein? Dentro de todo o critério de separação, senta uma cadeira, pula duas, tá certo? Mas ele não parou, ele continua fazendo concertos, hein? Então ele me mandou um convite para um concerto esses dias, e ele sempre manda o convite embaixo, e aí, Ataíde, cadê o nosso projeto? Ele sempre futuca, hein, o negócio. Uhum. Nós esbarramos ali uma coisa muito, 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 muito fácil de resolver, a mesma coisa, no mesmo momento complexa. E o Gilmar, que está nos ouvindo, é bom que ele entenda isso, porque se ele quiser desenvolver o desafio, hein, a gente vai para frente. Mas tem um desafio aí. Por quê? O Rotary pode dar o dinheiro dos instrumentos? Pode. Pode entrar com um projeto na Fundação Rotária, tá certo, hein? Um projeto ou de subsídio distrital ou de subsídio internacional, tá certo, hein? Para comprar os instrumentos e tudo mais. Mas nós esbarramos no quê? Nós esbarramos em dois probleminhas. O primeiro problema é que o Rotary não pode se responsabilizar pela perenidade do projeto.
O Rotary entra com o recurso, dá o instrumento, tá certo, hein? E sai fora, hein? Na verdade, teria que ter uma entidade, tá certo, hein? Que se responsabilizasse pela perenidade do projeto. Eu lembro que na época que nós esbarramos, o próprio maestro, o próprio Cláudio Corém, tentou montar uma associação dos músicos da orquestra, para que essa associação desse perenidade ao projeto e pudesse ser ela a entidade do projeto que ficaria responsável pelo tocar o projeto por tempo indeterminado. Mas esse tipo de coisa não funcionou legal. A ideia foi nessa linha, mas ele teve resistência junto aos músicos, teve uma série de dificuldadezinhas que não deu certo, né? Não deu certo. Então, o primeiro problema hoje é não descobrirmos uma entidade constituída, com CPF, com CGC, idônea. Não dá para constituir a toque de caixa, vamos fazer um aqui agora, não tem jeito, tem que ter uma associação já funcionando e tudo mais. Nós até fomos atrás de uma, que é a Associação do Planalto, não sei o que do Planalto, tá certo, hein? É uma associação antiga de Brasília que se predispôs a ser ela, tá certo, hein? Digamos assim, a entidade que tocaria o projeto por tempo determinado. Até porque ela tem uma creche, ela tem um lar para crianças de alto risco lá em São Sebastião. Então ela estava pensando exatamente em usar, já botar isso dentro da creche para as crianças, ela assumia a perenidade, a gente dava o instrumento. E aí tem o segundo problema. Primeiro é arrumar a entidade. Se não arrumar a entidade, não vai. Certo, hein? Segundo problema maior era o recurso para pagar esses professores, certo, hein? Para pagar essa mão de obra, hein? Por quê, hein? A entidade pode até se prontificar a emprestar o nome dela para ser a canalizadora, a centralizadora do projeto. Mas ela não tem dinheiro para pagar os professores. Então o Rotary vem, nós temos entidade, vamos supor que a gente consegue subsidiar, mas aí não é mais Rotary, teria que arrumar um jeito, FAAP, governo, sei lá quem, tá certo, hein? Para esse terceiro elemento, dar o dinheiro para a instituição todo mês para pagar os professores. Então, nós esbarramos em dois problemas. Um, definir a entidade que seria parceira no projeto. Duas, descobrir uma maneira para que essa entidade pudesse receber um recurso que bancasse os professores. Fosse eles da UNB, fosse eles os próprios músicos, fosse eles da Fundação Educacional, pouco importa, hein? Teríamos que pagar essas pessoas, hein? Então, hoje, nós temos nessa situação, e eu estou falando isso para o Gilmar. Gilmar, dá para fazer? Dá, o projeto está estancado nesse ponto. Dá para arrumar uma entidade? Dá até para a gente voltar à Associação de Planalto. Mas e o recurso para a gente passar para a Associação de Planalto para ela poder tocar, hein? Então, foi o que eu falei, Ataíde, eu não sei se você entendeu, é porque é o seguinte, aqueles professores ali ligados à orquestra que dariam aula, inclusive aquele de canto que iria começar e tal, eles são professores da UNB, eles são ligados de alguma maneira à UNB, pelo menos foi o que eu entendi. O professor, né, o professor doutor, o pesquisador, que é ligado a uma instituição de ensino, a uma ICT ou a UNB, ele pode propor um projeto de pesquisa na FAP, entende? E aí esse projeto de pesquisa, vamos supor que ele diga lá que o objeto desse projeto de pesquisa, ele vai custar R$1 milhão para execução em 2 anos. A FAP vai repassar esse recurso, e esse recurso vai ser gerido por esse coordenador, inclusive pessoa física, tá? Eu resolveria os teus 2 problemas. O do pagamento, porque seria um preço determinado pelo pesquisador da pesquisa toda, e o preço e a questão do recebimento, porque o professor doutor coordenador da pesquisa, ele é o responsável pelo projeto. Então, a gente só teria que ver, na verdade, com essa solução, quem seria esse coordenador e como é que a gente faria, como é que eles fariam a proposta desse projeto. A gente pode até ajudar na elaboração desse... Teria que enquadrar isso como pesquisa, né?
E aí eu não sei como fazer para enquadrar isso como pesquisa, já que é uma atividade, digamos assim, de permanência, de perene, e que é voltado exclusivamente para ensino. Então, eu não sei como é que a gente enquadraria isso como um projeto de pesquisa. Teria essa dificuldade. Pois é, mas eu não tenho que... Por exemplo, a gente não está fazendo esse projeto pensando que eu posso diminuir criminalidade, melhorar, por exemplo, a vida, a qualidade de vida dessas pessoas. Então, eles poderiam criar... Dá uma profissão para eles. Exatamente, eles podiam criar esse indicador e fazer a pesquisa buscando a resposta desse indicador. Eu vou ter a resposta desse indicador de emprego em quanto tempo? Em 10 anos? Então, o projeto tem que durar 10 anos, ele tem que ser institucional, né? É claro que a FAP não vai liberar o dinheiro para 10 anos, mas ele tem que ir ressubmetendo o projeto, igualzinho todos os pesquisadores fazem aqui na FAP, né? Todo ano surgiu um edital, eles se cadastram, né? Inclusive, esse projeto hoje, a época, eu tinha sugerido isso para a gente ir junto ao governo do Distrito Federal à época, que era até o Hollenberg, e hoje está mais fácil ainda, que é o Ibanez, e a gente pode fazer um convênio com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Educação, a FAP, com a Secretaria, eu posso propor um DOD de pesquisa, eu posso propor a pesquisa em conjunto com a Secretaria de Saúde, de Educação do Distrito Federal, mas à época o COEN tinha algum problema com relação à questão governamental, me parece que ele já tinha tentado, eu não lembro exatamente se era um problema político, enfim, eu não me lembro mais qual era exatamente a situação e qual era realmente a situação. Mas, de fato, hoje eu vejo esse projeto, e esse projeto, na verdade, Ataíde, eu vejo toda a aderência para a gente, por exemplo, para o Distrito Federal tocar, né? Mas, assim, inclusive sem aderência do Rotary, porque eu consigo pagar nesse projeto todos os instrumentos e o pagamento desse professor que vai fazer essa pesquisa pelo tempo de duração dessa pesquisa. Mas é claro que eu não queria desvincular o Rotary disso, até porque a gente, né, daria aí um grande projeto para o Clube 5 de Dezembro. Mas é uma coisa que a gente já pensou, a gente já até discutiu, eu tinha um servidor aqui, um cargo comissionado aqui, que ele desenhou, inclusive, pegou o projeto, eu vou até resgatar com o Lucas, que ele não deixou aqui para mim, eu me esqueci de cobrar dele, mas ele é um menino ótimo, que inclusive teve interesse em desenvolver esse projeto nesses termos, já aderindo a essa questão da FAP, então não é uma coisa impossível não, a gente só precisa de ter aí esse ajuste também, e que o maestro, de certa forma, nos dê uma saída, para que, de fato, primeiro, a gente precisa saber se tem algum professor, doutor lá, ou pós-doc, enfim, que se responsabilizaria por essa pesquisa. E, a partir daí, a gente construiu um projeto de pesquisa, e eles sabem disso, né, Mercedes? Sabe. Pronto. Eles sabem qual é o caminho das pedras, eles sabem como é que executa, eles sabem como é que porque a UNB, ela é um ralo aqui na FAP, eles levam metade do nosso dinheiro. Então, eu tenho certeza que a gente conseguiria encaixar esse projeto aí, dar andamento nesse projeto, viu, Ataíde? A gente só precisa, de fato, que o COEN, ou ele, através da escola de música, que ele também, não sei, na época também tinha ali um trelelê que não podia ser, enfim, ou com a UNB, ou com a Secretaria de Saúde. Enfim, a gente precisava encaixar esse projeto de maneira que a gente tivesse um pouco mais também de liberdade para executar. Mercedes, tem alguma... Não, eu só queria acrescentar o seguinte, eu acho que na questão da música é mais fácil com a UNB, porque a escola de música não vai ter doutor, e para esses projetos tem que ser doutor, aí o COEN deve encontrar alguém com doutorado na UNB disposto a fazer esse projeto. Não é difícil. Eu já, na época que eu estava na UNB, a gente recebeu dinheiro para o Congresso Internacional, mas foi
não foi assim um projeto de pesquisa, foi para um congresso, foi fácil de fazer. Era mobilidade. L2 ainda, exato. Então, eu acredito que eu não conheço ninguém da área de música agora, mais na UNB, mas o Cohen deve conhecer, e alguém com doutorado pós-doc que tenha, e não deve ter muitos lá, não, também. Os músicos deles são da UNB. Ah, é? Entendeu? Ele tem músico na orquestra que é da UNB. Ah, tá, porque ele também tinha, há anos atrás, da orquestra que era da escola de música, boa parte. Isso, tem também. Metade deles, exato. Tem também. Mas é isso, até encontrar, de repente, faz um convênio com a UNB, orquestra, enfim, faz. E não precisa ser um só, pode ser 2, 3 professores. Sim, e eles vão contratar estagiários, mestrandos, porque aí ele vai precisar fazer uma pesquisa de campo para poder colher os resultados, né? Inclusive uma pesquisa com uma metodologia quantitativa, qualitativa, talvez até, para poder colher esses resultados dessa atividade. Mas eu não vejo como dificuldade para os professores doutores da UNB fazerem isso, não, viu? Não. Fazem isso o tempo todo, não tem problema. E aí, o nosso orçamento, como o projeto nem era tão caro à época, era um projeto, era difícil para a gente, enquanto Rotary, porque tinha que buscar subsídio, etc. Mas, se a gente fizer uma projeção, esse projeto nem é um projeto que sai caro para o orçamento da FAP. Uhum. A gente pode fazer anual, enfim. Aí depende do Rotary, se é anual ou coisa assim, provavelmente é de 2 anos ou 18 meses. Não, mas pode ser. O projeto de pesquisa, ele vai ter uma duração lá do projeto, né, Mercedes? Claro. E um ADOC vai dizer, esse projeto ele tem uma duração de 36 meses, de 24 meses. Aprovado o DOD, a FAP vai se comprometer aquele tempo. Aí depois eles têm que ressubmeter. Entendeu? Governador Chico. Mercedes, tu não gostaria de liderar esse processo, da Taíde, no sentido de poder, eu não diria, não estou nem falando em dinheiro do Rotary, nem dinheiro, nem nada, só, digamos assim, liderar o projeto para que ele aconteça. Conversar com o Cohen. Já dizer quais são esses requisitos. Isso, tu tem facilidade lá na UNB. Tinha há 15 anos atrás, Chico. Então, essas coisas eu acho que, claro que ele vai ajudar, mas, enfim, o que eu quero dizer com tudo isso? Nós temos as fontes, nós temos as ideias, falta alguém para liderar esse processo. Essa liderança, no meu ponto de vista, pode ser tua. E a gente pode, então, o ano que vem, em vez de a gente ficar falando naquilo que a gente pode falar a respeito daquilo que a gente fez. Com o NB, com recurso da FAP, com recurso de quem quer que seja. O acesso ao NB, Mercedes, a gente pode conseguir abrir aqui também pela FAP. O que é? O acesso ao NB, a gente faz até pela FAP. Eles não vão deixar de atender. Eu agradeço porque eu não tenho mais, há 10, 12 anos, eu não tenho mais contato com ninguém na área de música da UNB, nem da escola de música, que meus filhos formaram lá da escola de música, ninguém foi para a área eu não conheço, assim, só conheci um professor que era de violão da UNB, da área de música, e não conheço mais ninguém, e eu estou totalmente por fora lá. Então, se o Gilmar, que está fazendo doutorado lá, e se for via FAP, eu estou disposta a cooperar, mas para mim seria catar agulha lá na UNB, e os professores estão todos online agora. Então, eu não tenho nem contato, não sei quem seria, etc. Não, a gente faz um contato aqui, Chico, com o coordenador do curso da UNB, se for o caso. Entendeu? O projeto vai ser... O projeto será da nossa iniciativa, a gente só precisa, de fato, assim, eu acho que primeiro é uma conversa com o maestro, porque ele é o idealizador disso, né, então, para a gente não roubar a ideia, digamos assim, então a ideia dele. Podia, de repente, Mercedes e a Taíde lá conversar com ele, porque aí você também ajuda nessa ideia
né, por exemplo, se a gente tiver reunião de novo com os professores de lá, enfim, essa questão, né, para colocar essa questão da FAP, da proposta da pesquisa e tal, e a gente, de repente, avançar para um edital nesse sentido da FAP, né, aliás, não seria, aí assim, qual que seria a coisa mais simples, né, seria uma demanda da FAP-DF, né, um DOD interno nosso, e se a gente não tiver condição de fazer esse DOD, porque aí ele teria que estar um pouquinho ligado à ciência, tecnologia e inovação, que a gente teria que achar esse objeto ali dentro para eu propor, para a gente propor da FAP, mas se a gente fizer um DOD em conjunto com a Secretaria de Educação, eu não vejo empecilho nenhum. Senhores, nós estamos a Taíde está... Nós estamos com o tempo esgotado. A cabeça está fumegando aqui, hein? Imagino. Oswaldo Farnese, com a palavra. Eu achei muito interessante, Renata, quando você falou também no que diz respeito a uma pesquisa que pode implicar numa redução da criminalidade, coisas desse tipo, né? Que eu acho que tem tudo a ver, né? Na verdade, você tira essas pessoas da rua, futuros pessoas que vão prejudicar a segurança pública para uma nova vida, né, uma coisa assim interessante. E aí você está falando da Secretaria de Educação, talvez até com a Secretaria de Segurança Pública também, a Secretaria de Desenvolvimento. No Distrito Federal eu tenho muita aderência com esse projeto. Muito interessante mesmo. A Secretaria da Primeira-Dama, que é de criança e adolescente, alguma coisa assim, também encaixaria. Primeiro que eu retorno a palavra ao companheiro Gilmar para o encerramento da nossa reunião, mas ficaremos aqui à disposição de vocês. Ok, pessoal. Obrigado aí, Renata, pela fala. Eu acho que trouxe bastante informação aqui, inclusive para esse projeto. Tem uma colega minha que o esposo dela é da Escola de Música, da UNB, inclusive ele é doutor. Eu não sei assim, a questão de interesse, né? Porque eu conheço ele muito pouco, mas isso é uma questão para ser trabalhada. Eu acho que projeto é construção, né? Desde as tratativas aí para parar arestas, né, até a construção do projeto, né. Eu acho que isso pode ser viabilizado, sim, com tranquilidade, basta que a gente se envolva, né, de forma a gerar resultados, tá? Eu concordo plenamente com o que a Renata falou, eu acho que dá para viabilizar, viu, Ataíde, e é só a gente repensar o projeto aí e partir para as ações, né? Eu aproveito, Renata, para agradecer aí a sua fala em nome do nosso clube, também da UPS, né, que é a nossa hospedeira aí do nosso clube, e a remuneração o Chico já colocou aí, ó, é um certificado, agora presencial, mas futuramente nós faremos uma entrega calorosa, né, Chico, presencialmente, né? Possivelmente num evento festivo, logo após a nossa vacinação, que está prestes a acontecer, agora no ano de 2021. O meu prestes... Está todo mundo rindo. O meu prestes é assim, o ano de 2021, né? Porque até o ano passado a gente ainda não tinha expectativa, agora nós já temos pelo menos a expectativa, né? E eu aproveito também para encerrar, né, a nossa reunião, agradecer aí a presença de todos, né, e convidar todos para que saudemos o Pavilhão Nacional. E o momento que bater no sino encerra mais uma reunião do Rotary Club Brasília, 5 de dezembro. Obrigado a todos aí.